Olá pessoal, me chamo Cleiton, sou aluno da Universidade Estadual do Maranhão, do curso de Física Licenciatura, do Polo de Coelho Neto. Hoje irei ministrar uma aula do seguinte assunto, eletrodinâmica. Mas primeiro temos que entender a eletrostática e o átomo. Como seu próprio nome já diz, eletrostática são as cargas elétricas paradas, as cargas elétricas em repouso. O átomo ele funciona da seguinte maneira. Podemos fazer a comparação com o nosso sistema solar, onde nós temos o núcleo, que é como se fosse o Sol, onde ficam as cargas positivas, os prótons, e temos os nêutrons, as cargas sem nenhum valor. E temos também, em volta dele, o elétron, as cargas negativas. Elas ficam circulando em volta do núcleo, como se fossem os nossos planetas, a Terra e os outros planetas. Então temos que nos atentar a esse detalhe. Ela fica orbitando, então são elas que se deslocam de um átomo para o outro. Agora vamos fazer uma simulação computacional, onde veremos como funciona o processo de eletrização e como as cargas se repelem e se atraem, ok? Bom pessoal, dando continuidade à nossa aula, agora iremos utilizar o simulador FET Colorado. Ele simula algumas situações do nosso cotidiano. Aqui no nosso simulador nós temos um balão, uma camisa de lã e uma parede. Podemos notar que esses objetos estão neutros, ou seja, suas cargas são iguais. Vamos ver o que acontece se eu pegar o balão e esfregar na camisa de lã. Podemos notar que a camisa de lã perdeu elétrons para o balão. Isso acontece por conta do processo de eletrização. Como sabemos, o elétron é a partícula que se desloca. Então, nessa situação, a camisa perdeu elétrons para o balão. Se eu aproximar o balão da parede, que é o que acontece? Podemos notar que os elétrons se afastam por conta de por conta dos elétrons do balão e da parede serem iguais, elas se repelem. Se eu soltar o balão, o que é que acontece? Ele é atraído pela camisa de lã, porque os opostos se atraem. Como a camisa de lã ficou carregada positivamente de prótons e o balão ficou carregado negativamente de elétrons, eles se atraem. Já na parede, os elétrons se afastam. Como podemos notar, o elétron é a partícula que se desloca do átomo. Utilizando mais uma vez o nosso simulador FET Colorado, vamos constatar por que as cargas negativas e as cargas positivas se atraem e por que as cargas iguais se repelem. Aqui vai ficar bem claro no simulador por que isso acontece. Vou pegar aqui um elétron, carga negativa, vou colocar. Podemos ver que a setinha está apontando para ele, né? Vou pegar outra carga negativa, outro elétron. Podemos ver que a carga está apontando para outro elétron. O que é que acontece? Elas estão se repelindo, seguindo a posição das setas. Olha, elas estão se repelindo. Vou colocar esse elétron aqui próximo ao outro elétron. Vou pegar agora um próton, ou seja, uma carga positiva. O que é que acontece? As setas estão saindo, estão apontando na posição oposta ao próton. Ou seja, vendo a posição da seta, ó, vamos ver aqui, ó, seguindo o cursor do mouse, veja, ela sai do positivo e chega até o negativo. Colocando mais um aqui, ó. Seguindo o desenho, pessoal. Pelo desenho podemos ver, ó,
Ela sai do positivo, chega ao negativo. Por isso que elas se repelem. Se eu colocar bem aqui, se eu afastar essa positiva, elas vão se repelir, né? Olha, veja. Então é por isso que as cargas se repelem. Bom, pessoal, dando continuidade à aula, vamos ver agora a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado das partículas portadoras de carga dentro de um condutor. Como podemos ver aqui nesse esquema, nós temos aqui uma pilha e temos o condutor. Esse condutor está com partículas paradas. No caso, vamos dizer, elas estão estáticas, né? Estão paradas. Ao fechar o interruptor, essas partículas elas começam a movimentar-se. Elas vão do polo negativo, passa por todo o circuito e chega até o polo positivo. Então, essas partículas, como vocês já viram, elas saem do polo negativo, então elas são os elétrons. Elas são as cargas negativas que movimentam-se dentro do condutor. Como podemos ver nesse zoom aqui, ó. Podemos ver que são elas movimentando-se dentro do circuito e fazendo com que essa lâmpada acenda. Então, as cargas que movimentam são as cargas negativas, como podemos ver, ó. Elas estão no movimento ordenado dentro do condutor. A corrente elétrica ela é representada pela letra I e sua unidade de medida é o ampere, podemos abreviar por A. Tensão elétrica ou diferença de potencial é a energia capaz de movimentar as cargas elétricas em um condutor, ou seja, a energia capaz de movimentar os elétrons. Como podemos ver nesse desenho, que podemos fazer essa analogia, né? Esse desenho serve para fazer analogia. Aqui é como se fosse a carga elétrica. O que é que ela está fazendo? Ela está empurrando os elétrons, as cargas negativas, no circuito. A gente pode adquirir essa diferença de potencial, podemos dar o exemplo de uma pilha. É um dos principais exemplos, mas podemos encontrar ela na bateria do celular, no interruptor da casa, em muitos lugares, onde gera energia para movimentar os elétrons em um circuito, em um condutor. É representado pela letra V ou U. A sua unidade de medida é o volt, que podemos abreviar por V. Bom, pessoal, agora veremos a resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente em um determinado circuito, um determinado condutor. Como podemos ver aqui nessa analogia, aqui nós temos a voltagem, a diferença de potencial, impulsionando o elétron dentro do condutor. O que acontece aqui acima? Nós temos a resistência, o ohm, ele impede essa passagem. Aqui é uma pequena analogia para podermos entender como funciona. A diferença de potencial, ela movimenta os elétrons passam a circular dentro do condutor e a resistência, ela impede a passagem dos elétrons. Ela deixa passar uma pequena passagem, uma pequena quantidade de elétrons. Nós podemos encontrar essa resistência em um circuito onde o fio seja muito grande, isso vai gerar uma resistência. Ou o fio, dependendo da sua seção, se ele for muito fino, vai gerar uma resistência também. Nós podemos encontrar nos aparelhos eletrônicos o resistor. É um material feito especificamente para isso, para poder proteger o circuito. É chamado de resistor. Dependendo da sua graduação, ele vai ter pouca ou muita resistência dentro do circuito. Ele é representado pela letra R. A sua unidade de medida é o ohm, representado por essa ferradura, que na verdade é uma letra grega, ômega. Agora veremos em uma simulação computacional como funciona a eletrodinâmica, ou seja, essas três grandezas
no circuito, como os elétrons se comportam no circuito, como ele funciona, como funciona a diferença de potencial e a resistência. Podemos ver nessa simulação computacional que eu vou mostrar agora. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, podemos ver algumas propriedades da eletrodinâmica, onde nós temos a corrente elétrica, temos a tensão e temos a resistência. Como podemos ver, os elétrons estão parados, porque o circuito está aberto. Ao fechar o circuito, podemos ver o deslocamento ordenado dos elétrons, que acontece do polo negativo para o polo positivo da bateria. E podemos ver que a resistência, vamos aumentar essa resistência. Conforme ela vai aumentando, ela vai limitando a circulação do elétron no circuito. Ela serve para isso no circuito. No caso, nós estamos representando por um resistor, mas poderia acontecer se fosse um fio muito longo. Um fio muito longo ele gera resistência, mas a título de demonstração nós estamos utilizando um resistor que realmente no circuito elétrico dos nossos aparelhos eletrônicos ele faz essa função, mas poderia ser também um fio longo para que aconteça essa resistência. Então poderíamos colocar aqui um lápis também ele faz esse papel por ele ser um semicondutor. O grafite que há nele ele é um semicondutor. Agora podemos ver aumentando a tensão, fica mais forte. E se eu quiser limitar essa corrente, eu aumento a minha resistência. Como podemos ver, os elétrons, as cargas negativas, elas estão correndo bem mais devagar.